Então, vamos começar a preparar o nosso lenço viseira, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pela aba. Primeira coisa que vocês têm que fazer, pega um pedacinho de papel, tá? Aqui é um pedacinho de feito cartolina, tá? Que eu peguei para utilizar. Então, vamos lá. Aqui, eu deixei nesse espaço, eu cortei um retângulo de 20 de comprimento por 15 de largura. Ó, 20 de comprimento por 15 de largura. Vou dobrar ao meio, tá? Esse papel. E agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos marcar, primeiro vamos fazer a do tecido. Essa aqui é a do acetato. Vamos começar pelo do tecido, tá? Mas eu vou explicar aqui. Você vai marcar aqui. Ó, você vai pegar daqui pra cá, de fora pra dentro, você vai marcar 8 centímetros, tá? Daqui pra cá. Então, marquei 8 centímetros. Tá bom? Fiz um pontinho. Agora, também, de fora pra dentro, 8 centímetros. Marquei 8 centímetros. Aí, nós temos que fazer, desse ponto a esse ponto, nós vamos fazer uma curva. Eu aqui utilizei, não reparei na minha tampinha, porque foi o que eu achei de mais redondinho, tá? Tem alguns pratos que são bem redondinhos. Como o meu tem umas pontinhas, então o que melhor serviu agora aqui foi isso. O que que eu fiz? Eu fiz essa curva aqui, ó, do 8 ao outro pontinho do 8. Do pontinho do 8 ao pontinho do 8. Que no caso ficou aqui, tá? Daqui pra cá, 8, tá? Então, isso aqui é porque eu já recortei pra facilitar. Então, daqui pra cá é essa curva aqui que eu fiz, tá vendo? Ó. Eu cortei, tá bom? Agora, aqui embaixo, o que vocês vão fazer? Daqui pra baixo, a outra curva, vocês vão medir. Aqui a gente botou de fora para dentro 8. Agora aqui de fora para dentro 6 centímetros. Vocês vão marcar 6 centímetros. Marca aqui 6 centímetros, tá? E aí vocês vão ter que fazer a ligação novamente. É uma curva daqui para cá, tá? Então a gente vai ter que ligar os 6 centímetros daqui até chegar aqui no finalzinho do nosso quadradinho, tá? Vamos fazer uma curvatura. Fiz a mesma coisa aqui. Vamos lá. Ó, marquei. Tá marcado. E aí ficou isso aqui, ó. É porque eu já deixei já os dois moldes aqui, vou explicar o do acetato. Então, ó. Ficou isso aqui, tá? Quando eu cortei daqui 8 e daqui 6, eu fiz essa aba. Aí eu escrevi aqui, aba do tecido, que é para você não confundir, tá? Qual que é a aba que será cortada do tecido e qual será a aba cortada do acetato. O que eu vou fazer? Um outro quadradinho com a mesma medida de 20 por 15, tá? O mesmo quadrado. Eu já risquei aqui para adiantar, mas eu tô explicando. Você vai dobrar, né? E aí você vai fazer o seguinte, aqui no vinco, você agora pro acetato, ele tem que ser menor. Então você vai diminuir daqui essa aba do tecido. Pro acetato tem que ser uma diferença de 1 centímetro a menos, ou seja, você vai tirar aqui 1 centímetro, você vai marcando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, até chegar aqui na ponta.
Aqui eu já marquei, ó. Ó, eu marquei aqui. Ó. Dá pra ver? 1 centímetro. Marquei. Daqui pra cá, 1 centímetro. Daqui pra cá, 1 centímetro. 1 centímetro. E assim eu fui fazendo até chegar um ponto que você pare assim, mais ou menos no meio, tá? Aqui. Para mais ou menos aqui. Por quê? Porque aqui embaixo você vai diminuir também 1 centímetro, só que pra cima, tá? Então, ó, 1 centímetro. 1. Fui fazendo toda a volta, tá vendo? 1 centímetro. Fui fazendo uma curva até chegar lá. Aí, vou lá marcar, tirar esse 1 centímetro, vou fazer a curva. Eu fiz essa curva aqui. Essa curva aqui, tirei 1 centímetro, porque aqui é a aba do tecido, tá? Ó, aqui seria a aba do tecido. Ó, aba do tecido. Tá? Com esse molde aqui. Ó, ele todinho aqui é a aba do tecido, tá? Como eu diminuir 1 centímetro, ele vai virar a aba do acetato. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Aqui é a aba do tecido. Como eu diminuir 1 centímetro, ele vai virar a aba do acetato. Então, aqui, quando eu tinha mandado vocês pararem, vocês continuam ali, tá vendo? Ó. Lá, vocês vão marcando, né? 1 centímetro. Marquei, ó. Até encontrar com aquela ponta dos 6, tá? Então, vamos lá. Vou fazer até com a caneta vermelha esse 1 centímetro que eu tirei. Ó. Tirei 1 centímetro da aba do tecido, que vai virar minha aba do acetato. Ok? Deixa eu marcar aqui que não pegou direito ali. Viu? Daqui pra cá, lembrando que é 6 centímetros que vocês vão marcar daqui pra cá, tá bom? Então, vamos lá. E daqui pra cá, 8, caneta vermelha, 8 eu não sei muito direitinho, caneta é mais grossa, 8 centímetros, tá bom? Deixa eu marcar daqui, começando daqui pra lá, até chegar nesse ponto. Você começando daqui pra lá. Meça daqui pra cá, 6 centímetros. Daqui pra cá, 8 centímetros. Isso tanto para fazer a aba do tecido quanto a aba do acetato. Só que do acetato, depois vocês vão ter que diminuir 1 centímetro, tá? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Você vai cortar o que sobrou da sua aba do tecido. Tem que diminuir um centímetro, gente, porque na hora que vocês colocarem esse acetato, para vocês fazerem a costura no tecido, tá bom? Então, vocês estão vendo, ó, que ele ficou menor, tá vendo? Então, aqui a gente já tem as duas abas, tá bom? Aí, o acetato que eu tenho aqui em casa, por incrível que pareça, não tenho nenhum acetato que não seja uma chapa de radiografia, tá? Você vai cortar esse acetato
eu aproveitei aqui essa radiografia e você vai fazer o molde. Eu vou fazer aqui com essa caneta de retoprojetor, tá bom? Porque o que marca, que com outra caneta aqui não daria certo. Não ia aparecer. Meu molde. É esse. Tá bom? Vou recortar agora. Tá aqui a aba do acetato. Tá? Então, eu já tenho cortado a aba do acetato e vou cortar duplamente isso aqui no tecido, tá? Eu escolhi, né, como tecido, vou fazer dupla face, tá? Pra você poder usar dos dois lados. Eu vou usar esse tecido de bandana e vou usar esse tecido um pouco mais neutro, né? Cinza de poá, tá bom? Então, eu vou cortar as abas do tecido e a manta. Você vai precisar também de manta R2 para você cobrir esses moldes, tá bom? Vocês vão botar por dentro da aba, tá bom? Eu vou marcar aqui também e já volto para explicar para vocês. Então, vamos voltar aqui à conclusão da nossa viseira chapéu, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão pegar agora um pedaço, são 3 partes, tá? De manta, um pedaço da manta R2 e um pedaço de cada tecido, tá bom? A medida desse retângulo aqui ficou assim, 19 de largura por 25 de comprimento, tá bom? Então, ficou essa medida aqui, 19 por 25. Eu aqui já deixei montadinho para facilitar. Vou deixar na descrição toda a medida, tá? Vocês vão deixar os 2 tecidos à frente com a frente, tá vendo? Ó, a frente do tecido com a frente do tecido, tá vendo? As costas e as costas. Então, as frentes estão viradas uma para outra e tem uma manta. Eu prendi com os alfinetes, tá bom? E a gente aqui já vai fazer a marcação. Você vai pegar a sua aba, né, o molde da aba. E aqui, então, nós vamos marcar, tá? Isso é o molde da aba de tecido, tá? Esquece do acetato, porque o acetato, a gente não vai cortar tecido. A gente cortou o acetato, tá vendo? Porque ele vai ser inserido dentro aqui dessa aba, tá? Então, a medida do acetato só serve para cortar o acetato. Então, agora você vai fazer aqui. Deixa eu tentar fazer pro lado de cá. Você agora vai fazer o seguinte, você vai marcar o seu molde no tecido. Então, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu fiz, olha, o molde no tecido, já com as 3 camadas que eu avisei, a manta e os 2 tecidos, tá? Sou repetitiva assim, porque
Eu gosto das coisas bem explicadinhas, para não ter erro. Embora, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá, ó. Tá aqui, preso já com alfinete. E aí, nós vamos na máquina, vamos costurar toda essa volta aqui, tá? E vamos deixar essa parte aqui, ó, da curva aberto, tá? Essa parte aqui que faz a curva, nós vamos deixar aberto para depois a gente desvirar e colocar o acetato. Mas quando a gente for para a máquina, eu vou explicar. Agora aqui, nós vamos ao tecido. Para fazer o nosso lenço, tá? Então, vamos lá. O lenço, aqui a medida desse lenço tem 25 por 19, tá? Então, vamos lá. Tenho 25, aqui 25, tá? Ó, eu tenho 25 por 19, tá bom? Vou deixar na descrição também, tá bom? Aqui eu cortei e botei já os dois tecidos, porque se alguém quiser fazer de um lado só, já vai ter tanto um quanto o outro. Agora, como eu vou fazer duplo, não tem necessidade de eu ter cortado essa medida toda. Aqui no caso vai ser para duas viseiras, tá? Duas viseiras. Então, assim, o que eu vou fazer? Vai ter para outra viseira aqui, porque essa medida aqui, de 19 por 25, é para duas viseiras. Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá? Então, aqui, na verdade, vai ficar essa para uma viseira, que eu vou guardar, e só vou usar um triângulo, tá? Eu vou usar esse triângulo aqui. Tá dando pra ver? Ó, eu vou usar esse triângulo. Colocando sempre, ó, frente do tecido com frente do tecido, tá? Então, aqui, ó, eu vou dividir o meu tecido. Vou marcar ele aqui, o meio. Isso aqui, quando eu cortei, se eu cortasse no papel, eu não ia ter sobra de tecido, mas eu já cortei direto no pano, tá? Agora aqui você vai cortar aqui no meio, tá bom? E a gente já vai voltar, mostrar cortadinho. Outra coisa, a gente vai precisar também, que eu já ia esquecendo, de um pedaço disso aqui, desse tecido, para fazer aquela pontinha que vai ficar presa aqui, onde a gente vai amarrar o nosso lenço, tá bom? Para essa medida aqui, eu deixei 19 centímetros para cá, ó, 19 por 6 de largura, tá? Isso aqui é o que a gente vai usar para fazer a nossa amarração. Eu vou explicar agora esse aqui antes de cortar o tecido do triângulo. Você vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui de novo, frente com frente. Esse aqui tá com alfinete porque eu já tava cortando, então vamos botar frente com frente, de novo, tá? Porque é assim que a gente costura, frente com frente. Deixa eu marcar aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dobrar esse tecido, tá bom? Ó, vamos dobrar ao meio. Deixa eu marcar aqui. E aqui, aqui a gente vai fazer o seguinte.
nós vamos arredondar, vamos fazer um bico, tá? Aqui, ó. Vamos fazer um biquinho aqui. Aqui. Nós vamos fazer isso dos dois lados, tá? Nós vamos fazer um bico. Ó. Tá vendo? O mesmo bico que eu fiz numa ponta, eu vou fazer aqui na outra. Eu arredondei. Então, ficou assim. Ficou isso aqui, tá bom? Agora a gente vai cortar a bandana, né? Que é da viseira. Fazer o triângulo e já volto para concluir aqui, para poder a gente começar a costurar, tá bom? Então, vamos dar início ao fechamento da nossa aba, da nossa bandana viseira, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai começar fechando aqui pela viseira. A gente vai começar pela pontinha. Nós vamos fechar toda a volta, aqui onde tá marcado. E essa parte aqui, que tem a curva, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é a curva, nós vamos deixar aberto, tá? Que é para poder desvirar a viseira, tá bom? Lembrando aqui, ó, que o tecido tem que estar assim, ó. Frente com frente. A gente vai costurar ele do lado avesso, tá? Então, tá frente com frente e a manta sendo a última. Nós vamos começar a dar um retrocesso, tá bom? Então, a gente vai começar retrocesso, cortando. Tesoura. Tá bom? Agora eu vou cortar todo o excesso que sobrou aqui. Vou desvirar e vou rebater a costura, tá bom? Já volto. Então, voltando aqui, depois que eu fechei toda a aba, né? Eu desvirei, fiz um pesponto aqui, ó. Pespontei todinho, com meio pezinho de máquina. E agora, vou colocar o acetato. Eu vou dar até uma dica para vocês. Eu usei esse acetato aqui, que eu falei que foi uma radiografia. Mas vocês podem usar também como acetato, se vocês não acharem um acetato mesmo, aquelas capas de encadernação, de fazer encadernação. Aquilo é um acetato também. Ou então uma outra dica é aquelas pastinhas de elástico, de plástico que a gente costuma guardar documento, trabalhinho de criança de escola. Então, isso também, aquela pastinha serve, tá? Porque ela é um material bem durinho, é um acetato muito bom. Ou essa capa que eu tô dizendo de encadernação, tá bom? Agora, vamos colocar aqui o acetato dentro da nossa viseira. E aqui ela já está com o acetato, ó. Já vê que é bem durinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar, vai fechar a nossa aba e tirar o excesso da espuma, tá bom? Vamos fechar aqui tudinho e daqui a pouco a gente volta para mostrar como ficou. Depois, então, que já costuramos a viseira, agora vamos pro extensor, que é onde a gente vai amarrar o nosso lenço, a nossa bandana, tá? Já tá cortadinho, tá? Frente com frente, viradinho, botei um alfinete. E uma das partes aqui, você vai tirar 1 centímetro, tá?
Você vai tirar 1 centímetro, que é onde a gente vai... Peraí que eu vou marcar. Você vai marcar 1 centímetro. Você vai cortar esse 1 centímetro aqui. Você vai tirar 1 centímetro daqui. Tá bom? Tirei 1 centímetro de uma das partes. Agora, nós vamos fechar toda a volta desse molde. Depois vamos desvirar, tá bom? Que vai ser onde é o extensor que a gente vai amarrar, tá bom? Lembrando que a gente tem que fazer isso aqui 4 vezes, tá? Ou seja, 4 vezes 4 tecidos. São 2 desse e 2 desse, porque são os extensores da pontinha da bandana, tá bom? Já volto. Então, gente, agora já costurei todo o extensor, que é onde vamos amarrar nossa bandana, nossa viseira. Depois de desvirado, prespontei ela todinha, tá vendo? Fiz o presponto, passei a ferro pra ficar direitinho e prespontei. Agora aqui eu peguei, vamos fazer um por vez, tá? Peguei um lado da bandana, dobrei ao meio, tá? Peguei o triângulo, dobrei ao meio. O que que eu fiz? Eu peguei daquela ponta que tinha aqui da bandana, aqui, ó, que eu comecei pelo amarelo. Deixa eu mostrar aqui pelo cinza. Da pontinha que tem aqui, né, dessas duas pontas, tá vendo? Eu dobrei ao meio. Eu cortei 5 centímetros aqui, cortei 5 centímetros, medi e cortei. Por quê? Porque é para justamente depois a gente encaixar o nosso extensor, tá bem? Então, ó, esse extensor vai ser colocado aqui. Então, vamos lá, o que que a gente agora vai fazer? Medimos o meio, né? Vamos dar um piquezinho aqui bem pequeno para marcar o meio. Fiz um piquezinho aqui, tá? Para marcar o meio. A mesma coisa eu vou fazer aqui na viseira. Vou marcar o meio, porque eu preciso juntar o meio com aquele outro meio. Eu vou dar um piquezinho aqui também pequeno, para me saber aonde é o meio. Tá vendo? Aqui é o meio, tá? Então, eu tenho que saber onde é o meio para eu encaixar naquele meio, tá bom? E aí, eu vou começar a costurar e já volto aqui para mostrar para vocês como que costura, tá bom? Agora, eu vou começar a prender o extensor. Por que que aqui tá cinza e aqui é amarelo? Porque nós precisamos colocar o lado que vai ficar aparecendo na bandana, é o lado que a gente tem que costurar, tá? Então, se a gente usar o lado amarelo, então eu aqui tenho que costurar esse lado amarelo para ficar de encontro com esse outro lado amarelo. Por isso que está aqui ao contrário, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma costura, vamos prender esse extensorzinho aqui no lenço. Dando retrocesso. Vamos para o outro lado.
aqui, ó, já colei, costurei o extensor, tá bom? E aqui, vamos então começar a costurar a nossa viseira, tá bom? Então aqui, ó, o lado amarelo de encontro ao lado amarelo. Então aqui, ó, naquele piquezinho que eu havia feito, tanto na viseira quanto no tecido, eles têm aqui que se encontrar. Eu vou colocar aqui um alfinete para fazer uma marcação para não perder. E aí a gente vai marcar e vai costurar a viseira na bandana. Vamos costurar aqui, quer dizer, marcar a mesma coisa do lado de cá. E agora, então, a gente vai costurar essa viseira na bandana, tá bom? E eu já volto aqui para mostrar como é que ficou e a gente vai ter que fazer a mesma coisa no outro tecido. Então, gente, vou mostrar para vocês que eu já fiz um lado da bandana, da viseira. Ficou costurado, ó, já costurei, tá bom? Aquele extensor que eu já havia costurado aqui dos lados, eu prendi com um alfinete, tá? Para ele ficar por dentro, para quando a gente desvirar, ele ficar na posição certa. Então, eu já costurei, prendi ele, o lado amarelo com o lado amarelo, para ficar por dentro. Do outro lado, a mesma coisa, amarelo por amarelo. E agora, nós vamos costurar a nossa viseira, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai costurar, vai fazer a mesma coisa, pegar o bico, vamos colocar aqui no bico, tá bom? Ó, vamos colocar aqui no bico, viramos, tá? Ó, tá assim, né? Vamos virar a viseira. Vamos marcar aqui, colocar aonde a gente havia marcado o nosso meio. Vamos colocar aqui, ó, com o nosso meio. Vamos fazer tudo de novo, tá? Só que agora o lado ao contrário. Vamos prender. A viseira toda a volta. Mesma coisa do outro lado.
então fazer a nossa costura, tá? Prendi os dois lados e agora a gente vai costurar. Vamos passar novamente aqui a costurinha, tá? Vamos prender, vamos costurar toda a volta, tá? Vamos deixar um espaço aqui no meio, mais ou menos, uns 15, 20 centímetros, pra gente poder desvirar e passar a nossa viseira, tá bom? Agora eu vou costurar novamente a viseira, tá bom? Eu havia costurado o lado amarelo, né? Desvirei. Agora vamos costurar pelo lado cinza, tá bom? Já volto para mostrar como ficou. Terminar de costurar e volto, tá bom? Então, gente, aqui então está prontinho a nossa bandana viseira, tá? Aqui, deixa eu tirar uma linhazinha aqui. E aqui está pronto, ó. Dupla, né? Você pode usar tanto de um lado quanto do outro. Eu vou fazer aqui uma foto para mostrar para vocês como é que fica na cabeça, tá bom? Pronto, já está. Tá bom? E assim, espero que vocês gostem do vídeo, de toda a explicação, do passo a passo. E para quem ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscreverem. Aperte aí o sinalzinho em vermelho que está escrito inscrever-se. Se inscreva, ativem o sininho para vocês serem notificados quando tiverem novas videoaulas. Não deixem de curtir, de fazerem seus comentários, enfim, compartilhar. Vambora, gente, vamos me ajudar ao meu canal a crescer. E espero que vocês gostem, que vocês façam isso aqui para vocês usarem e aqueles também que quiserem venderem, né? Porque como agora está chegando a primavera, né? Já começa a chegar o período de calor. Com certeza aqui é uma peça que vocês vão vender muito e vão usar muito agora no verão, tá bom? Porque é um diferencial. Porque geralmente a gente costuma ver só uma bandana, né? Um lencinho, mas esse é um lencinho, bandana, viseira, tá bom? Até a próxima videoaula e não deixe de se inscreverem e darem suas curtidas. Então, gente, fiz esse esforço de mostrar o meu rosto, porque muita gente pergunta, você não faz o vídeo com o seu rosto, só mostra suas mãos? É porque é o meu trabalho, é trabalhar com as mãos, é o artesanato. Mas como agora eu não tenho nenhuma modelo aqui em casa para poder servir, para mostrar como ficou, estou eu aqui apresentando meu rosto para vocês. Prazer, meu nome é Regina. Eu vou fazer uma viradinha aqui atrás, ó, para vocês olharem, vou de lado e vou mostrar como ficou atrás para vocês olharem. Espero que vocês gostem e deem suas curtidas. Até o próximo videoaula.